Olá, meus queridos, que a paz esteja com todos e que Jesus possa estar nos fortalecendo e nos engrandecendo grandemente, certo? Para um bom pregador, para uma boa pregação, é necessário 4 coisas importantes, tá certo? Vamos aqui ler um texto no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não anunciar o Evangelho. Sabe, irmãos, nós como somos pregadores, nós temos essa mesma obrigação. Mas bem, vamos aqui direto no nosso ponto. Para uma boa pregação é necessário que leia, primeiro, explique, segundo, terceiro, aplique o texto e quarto, fazer o apelo. Então essas 4 coisas são indispensáveis para uma pregação, tá certo? Se você for um bom pregador, então você vai ler o texto, depois você vai explicar o texto, aplicar o texto e fazer o apelo. Isso é para uma boa e dinâmica pregação. Todas as vezes que formos pregar, devemos fazer essas 4 coisas importantes: ler, explicar, aplicar e fazer o apelo. Nesse texto, eu quero fazer a abordagem necessária para que a gente possa entender como o apóstolo Paulo fazia e como devemos fazer para poder aprender e fazer da melhor maneira possível, tá certo? Portanto, eu quero dizer em poucas palavras o que nós devemos fazer diante desse texto tão grandioso. Nesse primeiro pacote, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que se ele anuncia o Evangelho, ele não vai se gloriar. Então, aqui é a explicação. Não se gloriar o que anuncia o Evangelho. Segundo ponto, que é uma obrigação do obreiro, como o apóstolo Paulo, anunciar o Evangelho, tal como nós. Terceiro ponto, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, nesses 3 pontos que o apóstolo Paulo deixou claro aqui para nós, é justamente o que precisamos fazer, tá certo? O apóstolo Paulo não faz um apelo, mas eu quero ensinar os irmãos a fazer um apelo. Primeiro, eu explico esse texto da seguinte forma: são envolvidas 3 partes importantes. A primeira, o anunciar do Evangelho. A segunda, a obrigação de anunciar o Evangelho. E a terceira, uma sentença para quem não anunciar o Evangelho. Para quem cabe essa responsabilidade. Como fazer o apelo? O apóstolo Paulo nos ensina claramente a fazer um apelo nesse texto. E agora quero fazer um apelo justamente para você que é obreiro, você que é ministro, você que é evangelista, você que é pastor, você que é diácono, diaconisa, jovem, homens e mulheres, todos. Quero fazer um apelo para você da seguinte forma: você sabia que é sua obrigação pregar o Evangelho? Pois bem, então se você sabe que é sua obrigação, por que você não está fazendo? Portanto, meus prezados irmãos, venha em nome de Jesus Cristo, chegue ao lado de Jesus e diga: Senhor, eu quero anunciar o teu Evangelho. Não se glorie porque as obras não são suas, embora você esteja fazendo as obras de Deus, mas não são suas. Portanto, não se glorie, é sua obrigação pregar e anunciar o Evangelho. Ai de você se não anunciar. Que Deus te abençoe e te guarde. Esse é o meu apelo a você. Venha anunciar o Evangelho de Deus. É tudo que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que a paz e a graça estejam te multiplicando e te engrandecendo em nome de Jesus. Amém. À medida que o apóstolo Paulo segue dizendo que ele tem a obrigação de anunciar o Evangelho, ao mesmo tempo daria para refletir nas palavras de Jesus e nos atos que ele fazia. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 4 e versículo 23, nós temos 2 tópicos bem interessantes a respeito da pregação. Olha o que diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Aqui nesse texto, nós poderíamos aprender 2 coisas importantes. A palavra aqui que dá destaque é ensinando, e a segunda palavra, pregando. Então veja que nessas 2 dimensões nós temos as mesmas que o apóstolo Paulo fazia, para poder finalizar com um apelo.
Então veja que Jesus, ele ensinava e pregava. Tanto faz ser na encosta do mar, na casa de Pedro, ou na casa de Simão, ou em qualquer região que ele estivesse, ou no templo, ele pregava e ele também ensinava. O ensinamento é a parte mais refinada que temos dos textos sagrados, das meditações, dos estudos feitos por Jesus, pelos apóstolos, era as duas em comum acordo. Eles pregavam e também eles ensinavam. Portanto, meus prezados irmãos, todas as vezes que formos ao púlpito, que lermos um texto, devemos fazer as 4 coisas importantes. Primeiro, ler, explicar, aplicar e fazer o apelo. Essas são a regra de todo pregador. Não deixe de fazer isso. Sabe por quê? Tenho razão para dizer isso. E aqui vão as seguintes razões para todos os irmãos. A primeira razão: alguém pode ir uma única vez na igreja. Uma única vez na igreja, certo? Nessa única vez que ele possa ir, ele tem que ouvir a leitura, a explicação, a aplicação e o apelo. Nessa única vez. Sabe, se ela não venha mais na igreja, mas ela ouviu a leitura, ouviu a explicação, a aplicação e o apelo. Outro ponto importante é se caso venha para a igreja pessoas quando o culto já está terminando, ou quando o culto está apenas no começo. E aí ele vem só aquele momento, 10 minutos que ele vem, que senta no banco da igreja, e depois ele já quer sair apressadamente, que tem um serviço para fazer, tem um compromisso a cumprir. E aí, nesse momento que ele entrar na igreja, ele ouve a leitura, ouve a explicação, a aplicação e o apelo. Não podemos, pregador algum, não podemos deixar de fazer essas 4 coisas no meio do nosso povo, tá certo? Portanto, meus prezados amigos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não deixe de fazer essas 4 coisas. Seja uma saudação na igreja, seja no culto da rua, no culto público, seja no culto na praça, seja no culto à beira-mar, seja onde for, nunca deixe de fazer essas 4 coisas. Fazer a leitura da Bíblia, fazer a aplicação, fazer o apelo, que é um dos mais importantes, é a explicação. Essas 4 coisas são fundamentais na vida das pessoas que vêm ouvir a mensagem de Deus. Por isso, nunca deixe de fazer essas coisas. E eu peço que Deus abençoe você, guarde para todo sempre. Amém.